Nós vamos começar o estudo de integrais de linha. Antes, vamos relembrar como que funciona o cálculo de integral que vem lá do cálculo 1. O que é integral de uma função de uma variável? Calcula quando essa função é positiva. No cálculo 1, nós aprendemos que essa integral, ela calcula a área sobre o gráfico de uma função, quando ela é positiva, né? Definida do intervalo de A até B. Como que a gente chega nessa integral? De uma forma bem simples, a gente divide o intervalo AB, que é o que define essa região, né? Em pequenos intervalos de tamanho que a gente chama de ΔX, e para cada extremo desse intervalo, a gente calcula a função associada a ele. E com esse valor de função, a gente monta retângulos e aproxima a área abaixo da curva pela área desses retângulos. E esses retângulos, eles têm área. A área de cada um deles é base vezes altura. A base é um ΔX, a altura vai ser f de x. E aí, aumentando o número de intervalos ou de retângulos, a gente vai aproximando a área desses retângulos, a soma da área desses retângulos, à área sobre a curva. Os tamanhos dos intervalos, eles ficam infinitesimais, bem pequenininhos. Daí, então, a gente vai transformar essa soma de áreas numa integral da altura pela base. A altura sendo f de x e a base acaba virando o nosso dx. Como trazer isso, então, para nosso estudo de integral de linha? Suponha agora, então, que eu queira integrar sob uma curva. Eu vou começar com uma curva plana, r de t. Vocês notam que ela depende só de x e de y, né? Essa curva é dada pela forma paramétrica, né? Por uma função vetorial. E aqui está o nosso vetorzinho que descreve a curva. Então, à medida que eu ando com o meu t, a ponta do vetor vai descrever a curva C dada por R de t. Então, suponha que eu quero integrar uma função nessa curva. Logicamente, eu não posso pegar mais uma função de uma variável, né? Então, eu vou pegar uma função de duas variáveis e eu quero projetar, para calcular a integral, então, sobre essa curva, projetar essa curva nessa função ou restringir a função a essa curva. Então, essa função, né? Essa superfície é uma função de duas variáveis, restringindo essa função à curva ou projetando a curva na função, nós temos esse desenho, né? Essa projeção. Então, agora eu vou integrar sobre essa curva. E aí, o que eu posso pensar é, como a gente tem por base, né, como que funciona a integral, eu posso dividir a minha curva na qual estou integrando, eu posso proceder do mesmo modo como eu procedi lá em uma variável. Eu pego a minha curva e eu divido ela em pequenos intervalinhos. Então, ó, eu vou pegar a minha curva, deixa eu tirar um pouquinho essa superfície daqui só para vocês visualizarem, e vou dividir ela em pedacinhos, né? Deixa eu diminuir o número de pedacinhos. E aí, cada ponto que divide, eu posso projetar lá na curva da minha superfície e fazer segmentos ligando ali, como se fosse mesmo. Eu não fiz os retângulozinhos, mas a gente pode visualizar aí, né, o que seria essa questão de subdivisão e aproximação por aqueles retângulos, e à medida que eu vou aumentando o número de divisões, eu vou me aproximando de uma espécie de cortina, que seria exatamente a área, esse cálculo de integral, né, da superfície restrita à curva, seria o cálculo da área dessa, vamos dizer assim, dessa cortina formada. Então, pegando pedaços infinitesimais, a gente consegue visualizar o que seria a integral de linha de uma função de duas ou três variáveis restrita a uma curva. Notem que a visão geométrica é somente para curvas planas, né? Porque se eu pego uma função de três variáveis restrita a uma curva com uma parametrização em três variáveis, eu não consigo mais ver a geometria disso. Eu estou fazendo aqui para vocês em R3 para vocês visualizarem o que pode acontecer. Então, pegando pedaços infinitesimais aqui, o que eu vou conseguir então
é exatamente essa área dessa cortina, né? Que é determinada, então, pela superfície que a gente começou. Então, essa área seria exatamente a integral dessa função que eu desenhei em roxo aqui, sobre essa curva C. Só que o que significa dividir a minha curva em pedacinhos? Eu agora não posso mais chamar essa divisão de dx. Não faz sentido mais eu chamar essa divisão que eu faço aqui de dx. O que eu sei fazer numa curva é dividir ela em pedacinhos em comprimento. E aí o que eu vou usar então é a parametrização por comprimento de arco. Então, cada pedacinho desse aqui seria, em vez de um ΔX, seria um ΔS. E então, a integral dessa função, que no meu caso é uma função de duas variáveis, né? x, y, restrita à minha curva C, ela vai ser não em termos agora de dx ou de dy, vai ser em termos de ds, já que eu dividi a minha curva em pequenos pedacinhos que eu estou chamando de ΔS. Então, o cálculo dessa integral aqui vai me dar exatamente a área dessa cortina, né? Dessa região colorida aqui.